trabalho apresentado a primeira palestra, o primeiro CONAPROF, que é o Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online, que vai ocorrer dia 15 a 17 de maio de 2024. O título da nossa palestra é Desvendando o Potencial das IAs na Educação Básica, Estratégias e Práticas Inovadoras. Falando um pouquinho sobre nós, palestrantes, eu me chamo Jéssica, sou mestranda do programa de pós-graduação de Modelagem e Simulação de Biosistema, sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UNEB, sou especialista em Educação Especial Inclusiva pela Uniaselv e também faço pós-graduação na UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu me chamo João Antônio, eu sou graduado em bacharel no curso de Sistemas de Informações na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, e estou fazendo licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fui discente como aluno especial do programa de pós-graduação em Modelagem e Simulação de Biosistemas no ano de 2023. Bem, um conceito introdutório sobre o que é uma IA. A IA seria uma inteligência artificial, é um ramo, né, mais abrangente de pesquisa da ciência da computação, e ela vai possuir alguns métodos ou até mesmo mecanismos, né, se entenda também como dispositivos computacionais, que vão simular a capacidade humana de raciocinar, perceber e tomar decisões, e até mesmo resolver alguns problemas. Em resumo, essa capacidade é de ser inteligente. Bem, quando se fala de IA, a gente tem que entender o objetivo dela. Para que ela funciona? Então, o objetivo de uma IA é a capacidade de raciocínio, aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para encontrar uma resposta. Não seria totalmente uma resposta, talvez pareça uma possível solução, né, João? Concordo. Então, a aprendizagem, ela diz muito na questão do aprender um conjunto de dados disponíveis, atualizando o sistema com erros e acertos, ou seja, apontando formas futuras de como agir de forma mais abrangente e eficaz. Reconhecer também padrões visuais, sensoriais, como também o comportamento. Aqui fica uma questão do contexto histórico, que eu estava até falando com o João, que uma pessoa que idealizou a IA, já pensou inicialmente, mas não significa que ele concretizou de fato, foi Aristóteles. Por quê? A IA é uma novidade, mas é uma novidade antiga. Ela foi idealizada em até tempos meados antes de Cristo. Ela vem de filósofos gregos, a questão da otimização do pensamento. Será que alguém poderia fazer algo por mim sem eu estar ali? Esse contexto estava se aplicando a escravos. Na época, Aristóteles se questionava muito sobre isso. E como vocês já sabem, Aristóteles é um filósofo grego, professor, zoólogo, botânico, médico, entusiasta, matemático, ele é um bocado de coisa, né, Gil? E aqui, basicamente, a idealização de Aristóteles, né? Que não existiam sistemas que faziam as coisas, né, próprias, tinha que propor algo e fazer, botar a mão na massa, mas já existia a ideia de que uma inteligência não humana poderia fazer alguma coisa. Então, Aristóteles pensou da seguinte forma: como livrar os escravos dos seus afazeres? Foi o primeiro questionamento que ele se fez. Só que, naquela época, os recursos eles eram muito limitados, né? Não tinha, sei lá, robôs, parafusos, porcas, coisas mais concretas, como hoje. Então, assim, só poderia se pensar, mas concretizar de fato eu acho que não, né? Então, ele imaginava o seguinte: será que um objeto como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz a limpeza, pode ter vontade própria e estabelecer um sistema de arrumação? Dessa forma, nós não precisaríamos, de obra escrava, mão escrava, né? Porque nessa época tinha a questão de guerreiros que eram presos, pessoas mais pobres que eram escravas. Então, se tivesse um material determinado para fazer a limpeza de forma correta, sem precisar de uma mão humana, seria interessante. O primeiro idealizador da IA, a gente considera como se fosse Aristóteles. Então, falando um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem um foco interessante, né? Em meados de 1945, 1950, surgiu a necessidade de tecnologias para impulsionar a indústria bélica. As pesquisas em torno da inteligência artificial se iniciou nos anos 50
procuravam novas funcionalidades para o computador. O primeiro que trabalhou com essa questão do computador, que geralmente era, acho que era um guarda-roupa, né, João? Sim, era do tamanho de um guarda-roupa. Ele tomava de ponta a ponta uma parede, ele era grande, espaçoso e ocupava uma sala. Quem trabalhou com esse viés, nessa ideia, foi Alan Turing, nos anos 50. Ele publicou um artigo que levantava a hipótese de que as máquinas seriam capazes de reproduzir a capacidade humana do pensar e também do agir. E aí ele desenvolveu um sistema, que é o teste de Alan Turing, onde tinha a barreira, o comutador e o homem. E essa interação entre homem e máquina. Vale ressaltar que Alan Turing ele não fez mais outros trabalhos, só ficou na década de 50 mesmo, porque em 54 ele foi envenenado, né, João? Pela uma maçã com cianeto. E aí não teve outras contribuições interessantes. Mas quem se interessar pela história dele, tem um filme, O Jogo da Imitação, que inclusive foi indicado ao Oscar, um filme muito interessante. Aqui, trabalhando numa abordagem mais significativa, começa realmente a aplicação da IA, a partir dos anos 60. Com o passar do tempo, surgiu várias linhas de estudo em relação à IA, exemplos na área da biologia, imitar o cérebro humano, as redes neurais artificiais. Só nos anos 60, essa ciência é nomeada como inteligência artificial. A área biológica acredita que seria possível fazer máquinas realizarem tarefas humanas complexas como raciocinar. E aqui é um ponto interessante porque quando se fala de inteligência artificial, eu acho que essa pauta ela é recente, de 10 anos para cá. Vocês não imaginaram, na década de 70, a inteligência artificial. Exatamente. Eu acho que aí nos anos 2000 tinha uns filmes mais fictícios que utilizavam a inteligência artificial, como por exemplo uma parede tecnológica com assistência, tipo Jarvis do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, meu Deus, do Homem de Ferro, né? Então, o interesse por essa vertente da IA só foi retomado nos anos 80. Começou na década de 50, aí foi esquecida por um tempo, voltou nas 60, aí foi esquecida novamente e só se impulsionou, cresceu fortemente na década de 80. Bem, o fundamento da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não é uma coisa isolada. Ela depende de outras áreas para se comutar. Filosofia, matemática, economia, psicologia e até mesmo a linguagem. Quando eu falo de linguagem, é muito no aspecto comunicacional. Então, na filosofia, ela vai trabalhar ideias que a mente é semelhante a uma máquina, ela vai operar sobre o conhecimento codificado em algumas linguagens internas. O pensamento ele pode ser usado para escolher ações que deverão ser executadas. Essa questão muito tem a ver com discernimento. O que é certo, o que é errado, por onde seguir, é a questão mais filosófica da parte da IA. A questão mais matemática, ela vai fornecer ferramentas para manipular, a certeza, a questão da lógica, que vocês utilizam muito na programação, né, João? Sim. Declaração de probabilidade, também a base da compreensão da computação e até mesmo de algoritmos. Para entender os algoritmos, precisa da matemática. Na parte da economia, ela vai fornecer a tomada da decisão. Qual é a melhor decisão a se seguir? E sempre focando maximizar o resultado esperado para a tomada de decisão. Na parte da psicologia é algo mais simples, é que a ideia de que os seres humanos e os animais eles podem ser considerados máquinas de processamento de informação. E na parte da linguagem vai mostrar que o uso da linguagem ela vai se ajustar a cada modelo. Que modelo a ser seguido? Então tudo isso depende de como vai se rearranjar. Então, como eu tinha falado anteriormente, retomo qual é o objetivo da IA. Bem, esse infográfico, né, porque ele é ilustrativo, que foi feito pela Forbes, ele trabalha com as seguintes questões, que a IA ela tem um objetivo de resolução de problemas, compreensão da linguagem natural, a visão da robótica, o que a robótica pode oferecer, um sistema especialista, a aquisição do conhecimento, como o conhecimento ele é fornecido e divulgado, as metodologias da representação do conhecimento, tudo isso
é posto em prática nos objetivos que a IA tem a fornecer. Então, eu achei algumas curiosidades gerais, mas as explicações específicas estão no final da apresentação sobre a questão da IA na educação. Então, as aplicações gerais têm a ver com a NASA. Eu acho que a NASA eu já pensava em algo mais robótico, né, João? Sim. A gente não idealizava muito a IA. Mas em 99 foi criado um planejamento automatizado com centenas de milhões de quilômetros da Terra. O programa Remote Agent da NASA se tornou o primeiro programa de planejamento autônomo de bordo a controlar o escalonamento de operações de uma nave espacial. Esse Remote Agent gerou planos de metas de alto nível especificadas a partir do solo e monitorou a operação, ou seja, a cada passo que seria dado o Remote Agent, ele supervisionava, otimizava e trabalhava em cima dessas questões. Outra coisa que eu achei interessante foi o controle autônomo. O sistema de visão de um computador é o Alvin. Ele foi treinado para dirigir um automóvel, mantendo-o na pista. É uma minivan, minibus, né? Aqui no Brasil não é muito comum. Ela é controlada por um computador chamado Navilab, de CMU, e percorre nos Estados Unidos quase 4.600 quilômetros. O Alvin manteve o controle de direção do veículo durante 98% do tempo. Um ser humano assumiu apenas o comando de 2%. Ou seja, o volante, a direção, estava entregue totalmente ao sistema. Né? E aí, João, pode explicar um pouquinho como é que funciona? O sistema acaba por ser aplicado à visão computacional, que normalmente é feito por câmeras. No caso, eles acabam por calcular a rota que está sendo trafegada, observando se tem obstáculos. Isso pode ser aplicado com questão de GPS, cálculos de localização e coisas do tipo. Essa visão computacional hoje é muito aplicada para carros da BYD, Tesla, até mesmo da Xiaomi, que há pouco mais de um mês ganhou os recordes de vendas por conta do seu carro autônomo. Como eu falei, né, complementando Jéssica, a questão da câmera de vídeo e de imagem de entrada para o Alvin. Ele por si só já faz toda essa função que eu falei, de calcular as métricas que ele vai seguindo enquanto tem um motorista dentro de si. Acaba por ser necessário nesse caso. Aí todo esse cálculo ele acaba por montar todo o esquema de circuito feito e também de manter o carro sob constante segurança, evitando atropelamentos, batidas e coisas do tipo. Bem, falando um pouquinho sobre outro sistema, mas esse especificamente é aplicado na medicina, é o IPNAV. É um sistema que emprega técnicas de visão computacional para criar um modelo tridimensional da anatomia interna do paciente e depois utiliza o controle robótico para orientar a inserção de uma prótese de substituição do quadril. Esse foi um artigo, acho que feito, né? Não é muito divulgado esses trabalhos ainda envolvendo o IPNAV, ainda está na fase de testes, né? Ele trabalha com esse sistema tridimensional. O que eu posso mais? O sistema tridimensional ele pode ser aplicado também com uma utilização de visão computacional, que no caso ele vai mapear toda a área dali do quadril, vai acabar gerando imagem 3D, onde pode ser realizada cirurgia, inserção da prótese, até mudanças em cavidades como até mesmo o joelho, que já é uma técnica utilizada. Tudo isso vai a partir dessa aplicação da visão computacional. E eu acho que é importante, que eu até esqueci de falar, agora eu me lembrei, é porque esse procedimento, ele evita processos invasivos de corte, laceração logo direto, né? Tem essa questão do tridimensional, do modelo tridimensional. Então, assim, para apurar o tamanho do crânio ou a espessura do fêmur do osso, para evitar com que o paciente passe por estresse operatório. Eu acho interessante. Sim, acaba evitando bastante coisas que venham ocorrer após longo prazo e também logo em meio à cirurgia. Sim. Bom, dando início aqui a parte sobre as aplicações da IA, eu vou falar sobre o histórico da IA, né? Bom, o histórico da IA se deve no ano de 1960 com o surgimento do Platon.
Isso foi nos Estados Unidos, né? Que o Plato basicamente é um modelo, tipo um software, só que aplicado em um computador próprio para isso. É um ambiente, no caso ele serve para melhorar a lógica de programação para operações de ensino automático. O que seria isso? Seria basicamente a criação de algoritmos ou instruções que aplicados aos idiomas, tipo como se fosse um tipo de mapeamento utilizando um idioma, ou até mesmo coisas como matemática e química, como foi utilizado na época, facilitando o método de pensar, a facilidade, a abrangência de coisas como condicionais e repetições. Após isso, surgiu em 1964, na Universidade de Massachusetts, o sistema Student, que é basicamente o sistema teórico e heurístico para treinamento e avaliação do domínio dos usuários. Normalmente, heurístico não é uma palavra muito conhecida, mas basicamente existe uma sequência de regras, 10 regras heurísticas, que são aplicadas normalmente em softwares ou produtos, que faz com que a gente saiba a satisfação do usuário. E isso aqui foi o pontapé de entrada para a questão do feedback, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é a aplicação de receber um relatório, uma resposta automatizada de algo. No caso do Student, era o desempenho do aluno. E em 1970, baseado na instrução assistida por computador, que é algo parecido com a questão do feedback, surgiu o Scholar, que permite que os estudantes eles desenvolvam habilidades resolvendo problemas ou realizando debates. Isso basicamente se via por sistema de tutores, que é muito constante hoje, com EAD, cursos online e coisas do tipo. Vindo aqui para os anos 80 e 90, começou a surgir novos métodos aplicados à educação. Os métodos cognitivos que a gente viu em 1964 foram aparecendo mais constantemente. A questão do processamento de linguagem natural, os ambientes de aprendizagem integrados, que para muita gente, eles pensavam que isso surgiu apenas após a pandemia, ou em cursos EAD, coisa do tipo. Mas não, isso vem surgindo desde os anos 80, que era mais uma visão exterior, não na realidade Brasil, para o melhoramento da educação, um acompanhamento melhor. Isso também se deve a jogos educativos, como se tem hoje na área de programação, como o Flappy Bird, por exemplo, que é para melhorar a lógica de programação de uma criança. Tem um sistema de gerenciamento de aprendizagem, né, chamados tanto AVA como Moodle aqui no Brasil, em instituições de ensino superior. Era basicamente algo que vinha se inserindo no contexto daqueles anos. Quanto aos anos 2000, de 1991 até os anos 2000, se viu o início de algumas ferramentas que, após um passar de anos, foram integrando IA em diversos setores, né? Não só na educação. Isso se deve a ferramentas de busca. Hoje você tem o Bing, tem o Google, até mesmo o Opera, que possui a própria ferramenta de busca. Começou a surgir materiais e aulas didáticas na internet. Se não me recordo, em 2007 eu fiz meu primeiro curso de informática online. Também tem a robótica, né, que começou a surgir, como Jéssica falou no início, a questão de filmes surgindo com robôs, inteligência treinada, no caso, como se fosse a inteligência artificial. Isso se veio a ser aplicado como um tipo de iniciação à tecnologia. Também surgiram os sistemas de gestão de aprendizagem, né, para poder fazer todo o acompanhamento do aluno, notas, frequência e coisas do tipo. Eu acho interessante porque num viés onde o professor se sente muito sobrecarregado, né, falando do aspecto educacional, existem aplicativos que fazem plano de aula, aspectos de aula, aulas didáticas já pronta, sugestões para o professor, como o João falou, a questão do curso personalizado. Às vezes você se inscreve num curso que faz alguma personalização para o professor. Isso acontece também, não está muito distante. Bom, tomando continuação aqui, eu vou falar agora também sobre a questão da IA no mundo atual, né? No pós-pandemia, principalmente.
que é a questão das plataformas de análise e aprendizagem. Se viu muito na questão dos Moodles, hoje nos cursos superiores, que sempre tem uma plataforma para acompanhamento de frequência, outra para notas, outra para atividades. E isso vai ampliando o sistema digital, vai surgindo novas e novas funcionalidades para manter o aluno ali mais controlado, saber se ele está fazendo algo ou não. Surgiu também a realidade virtual e aumentada, que também é aplicada a cursos de robótica, cursos de informática, sistema de informações e afins. Principalmente para aflorar um novo modo de visão, mesmo estando no físico, saber que o digital proporciona aquilo, mesmo longe de uma tela de computador, estar sentado, você pode fazer isso em pé, andando, utilizando o celular, mesmo que pequeno, colocando num óculos de realidade virtual. Isso tudo expande o conhecimento. Assistente de elaboração de provas, que a gente vai ver mais na frente também. A gamificação. Na parte anterior eu falei sobre a questão da robótica. Hoje a gamificação se enquadra tanto a jogos, quanto a robótica, quanto a questão de treinar a criatividade de uma criança, de um adolescente ou de um adulto para a desenvoltura em tal área. Surgiu ainda mais uma ampla carga de cursos online, tanto abertos assim, como a questão da Udemy, onde ele se enquadra perfeitamente nesse título, onde tem cursos pagos, gratuitos. Tem como você falar com a pessoa que fez o curso, com um tipo de tutoria para tirar dúvidas. Isso tudo agrega. A questão do Classroom é bastante utilizada hoje em dia para a questão do acompanhamento de atividades. Ela possui uma IA própria que faz esse tipo de gerenciamento, facilitando a vida do professor e do aluno. A computação em nuvem, apesar de ser algo mais usado para guardar documentos, como se fosse um tipo de banco de dados, na verdade é um banco de dados, mas ele hoje é também aplicado à educação. Ali você pode manter provas, históricos, toda a documentação do aluno. Isso facilita no egresso do aluno também na questão educacional, não só dele ali dentro da sala de aula fazendo atividades e guardando de forma digital, e principalmente ChatGPT, que teve a onda que, após o surgimento, a facilidade dele proporcionar uma ajuda acadêmica, seja em tirar dúvida se aquela referência de um artigo existe, se resumir um livro. Isso acaba retirando muito tempo que poderia ser gasto, pegando as partes principais, resumindo, e ter o contexto certo. Isso está sendo cada vez mais aprimorado. Hoje, se eu não me engano, está na versão 4. Engloba bastante informação que está na rede. Você consegue fazer pesquisa, fazer imagens. Isso na educação hoje pode ser providencial para um professor poder criar uma atividade. Eu acho interessante, João, essa parte da realidade aumentada, porque alguns museus aqui no Brasil estão adotando realidade aumentada, que é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que fez exposição, acho que, se eu não me engano, de Van Gogh, né, com... Qual é o nome do óculos? O óculos de realidade virtual, o óculos VR, né, em sua popularidade. Porque eu vi que a Samsung lançou um modelo, não sei se é específico dela, né, não sei se patenteou, mas que utilizava para ver as exposições do Noite Estrelada, o Descascador de Batatas, que são obras de Van Gogh. Então, tipo assim, não precisa ter obra específica. Seria um primor se tivesse um Van Gogh no Museu da Manhã, mas ter uma obra em realidade aumentada, virtual, é interessante para quem não conhece. Realmente. Acaba aflorando a criatividade. Sim. E a vontade de aprender de pesquisar ainda mais a vida daquela pessoa, tanto seja biografia, filmes, acaba sendo uma porta de entrada para um método de estudo, porque normalmente o professor passa lá, veja tal filme. Sim. E esse novo modo de explorar é ainda mais atrativo para as novas gerações de estudantes. Dando continuidade aqui, a gente falou da IA, né, em alguns segmentos o que vem surgindo, mas qual é o objetivo da IA na educação? Basicamente, ela vem para simplificar os procedimentos pedagógicos, facilitando o professor, a equipe pedagógica de uma instituição, até mesmo no comunicar
utilizando uma ajuda de psicólogos e toda uma equipe dentro de uma instituição. Vem trazendo novas soluções para o ensino e aprendizagem, facilitar a atividade dos professores, não é só os alunos que usam. A IA também pode ser um ponto primordial para melhorar a produtividade de um professor, que por muitas vezes pode ser cansativa, aquela exaustão por excesso de trabalho, e isso pode facilitar. Criar ferramentas para estimular o aprendizado infantil é algo que vem surgindo cada vez mais. Gamificação, por exemplo, utilizando IA, é um ponto que se vê muito. Bom, iniciando aqui, eu vou falando sobre algumas aplicações, né? Dando início, eu vou falar sobre os chatbots educacionais. Após a época da pandemia e em meio à pandemia também, começou a surgir vários chatbots dentro de WhatsApp, gerados pelo Google. Existem vários meios das instituições fazerem elas. Elas podem vir para auxiliar os alunos em pesquisas, trabalhos e também ajudar no dia a dia administrativo de uma escola. Um aluno vai na secretaria pedir seu comprovante de matrícula. Pode ser muito bem pedido isso por um chatbot que facilita, aqui como na imagem: olá João, tudo bem? Eu sou a prof. Secretária virtual. E aqui abaixo ela coloca todas as opções que o aluno pode ter. Isso facilita negociações financeiras no caso de um colégio particular, horário das aulas, que normalmente os alunos vão até um mural observar, ou tiram foto, colocam num caderno os horários escritos à mão. Isso acaba por facilitar muito, principalmente calendário de provas, que normalmente os alunos sempre ficam apreensivos, e tendo isso facilitado no chatbot, tira muito do aluno sair a instituição procurando pessoa tal, de órgão não, mas de setor tal, para poder proporcionar isso para eles. Gera meio que uma otimização de tempo e até de sobrecarga dos funcionários, porque evita, de certa forma, um burnout, né? Porque às vezes um funcionário ele representa muita coisa, ele faz muitos afazeres ao mesmo tempo. Então, com os chatbots, né, que era muito comum no uso comercial de algumas empresas, exemplo, Magalu ou Farm, outras empresas utilizavam esse método, mas esse método veio para ficar na educação e otimiza muito o tempo do funcionário. Isso. E é um tipo de aplicação que não só vai ser, como na imagem ali, observando bem, se enquadrava em uma escola mais particular, coisa paga, tal, mas também instituições de ensino, tanto pública, federal, utilizam, porque facilita bastante a questão do contato do aluno com questões que poderiam ser burocráticas. Outro ponto também, onde se aplica IA, são nas bibliotecas online. Instituições, principalmente superiores hoje, elas prezam muito por ter sua biblioteca não só presencial dentro da instituição, mas também um acervo online. Isso, a inteligência artificial pode entrar de vários meios, tipo mapear as pessoas que pegaram tal livro em tal ano, ver o pessoal que está devendo de entregar o livro, passaram do prazo, o prazo está expirando, pode até gerar notificações automatizadas no celular. Tudo isso são aplicações que a IA integra em bibliotecas online, que se vê muito até mesmo no Brasil. O pessoal acha que o IA é algo que só está para fora, mas no Brasil também está sendo bastante usada, e de forma lúdica e inteligente. Concordo. Aqui, né, na instituição que a gente estuda, tem uma Hypergamo da UNEB. Ele identifica quantos exemplares existem na casa, quem pegou, se o livro possui alguma avaria, se o livro está em boas condições, se é uma edição antiga, você pode pedir uma nova, solicitar para vir de outro estado ou de outro município. Então, tudo facilitado dentro do Hypergamo. Sim. Esse tipo de coisa facilita muito, principalmente quando se tem alunos que estão em atividades extracurriculares, como iniciação científica, extensão, que estudam por fora para ver o que se já utilizou de tal coisa. E livros, de forma mais facilitada, acaba por gerar tanto mais quantidade deles, como também uma pesquisa mais otimizada, tipo simplificar por filtros. Isso é algo que normalmente se torna simples para um programador web.
aplicando isso a uma inteligência artificial, num método de busca se torna mais fácil e prazeroso para o aluno pesquisar. A questão de exames automatizados. Normalmente o professor ele possui diversas turmas. Nunca vi um professor que tenha somente uma. Normalmente são 3, 4... 12 em uma única escola. Exatamente. E isso acaba por gerar algo que está comum hoje em dia, que é o burnout. Esse excesso de ter que fazer prova, corrigir prova, vai numa sala, corrige a prova que é de outra sala, enquanto aplica uma prova. Isso é algo que está recorrente. Sim. Apesar de existir métodos de exames automatizados, como a gente vai falar aqui do Grampen, que ele basicamente, você utiliza um tema para gerar uma prova, gerar o próprio gabarito e corrigir de forma facilitada com foto digitalizada. Mas, infelizmente, tem muitos professores que ainda utilizam métodos tradicionais de estar escrevendo por várias e várias horas, gastando o tempo que poderia estar utilizando para fazer uma atividade física, uma alimentação mais organizada, e acabam por ficarem doentes. E dentro de uma utilização assim, não se vê somente a facilidade, mas também a vida do professor que está ali. O professor forma pessoas para serem ainda melhores na vida, mas acaba não tendo tempo para dele. E é uma questão que é muito recorrente, porque os professores, eles botam gabarito, aí bota aquele Czinho, né, que teoricamente é o certo, o E de errado, e vai prova por prova corrigindo minuciosamente, e isso leva muito tempo. E às vezes o professor, ele tem 12 turmas, cada turma 40 alunos de uma única escola, ele vai para outra escola, e isso acaba gerando um desgaste emocional. O professor, ele não tem tempo de se qualificar, ele não tem tempo de cuidar da vida pessoal e profissional dele e acaba deixando de lado e demandou muita energia na escola. Então, assim, o GradPen, você escolhe suas questões que você vai elaborar na sua prova. Você coloca, vamos supor, uma questão sobre ecossistemas. O que é um ecossistema? Aí você bota A, B, C. Aí você marcou a D verdadeira. Aí você viu que o aluno marcou a letra A, então tá errado. Então, o sistema, ele já meio que contabiliza a pontuação do aluno de acordo com o QR Code. A prova é escaneada através do QR Code. É uma coisa que veio, eu creio que veio para ficar, porque facilita muito a vida do docente. Isso. Acaba correndo exatamente pelo objetivo que eu trouxe de início na parte de educação. Ele vem para simplificar todo esse processo pedagógico, facilitando não só a vida do aluno, mas também do docente em si. As avaliações personalizadas por IA. Normalmente, muitos professores pedem atividades como criação de mapas, imagens, algo para que o aluno possa mapear e estudar de forma mais facilitada tal coisa. Pode ser um relatório sobre algo. E por isso viu a necessidade de se criar sites utilizando IA, aplicativos do mesmo. Aqui a gente tem, por exemplo, a questão do Chat Guide Mind Mapping, que é um gerador de mapa mentais, que o aluno pode pegar tal assunto, colocar, e ele vai acabar por si gerando esse mapa, simplificando, tipo... em organograma, em formato em organograma. Isso. Na minha época, eu falo como estudante porque eu me recordo, tem um tempinho já, onde a gente fazia os mapas mentais em cartolina. Circulava tipo um céuzinho, uma nuvenzinha, vamos falar sobre reprodução. Aí, quais tipos de reprodução? Aí puxava umas linhas, então assim, tudo demandava tempo, lápis de cor, figuras, recorte, algo mais personalizado. E hoje em dia você pode fazer um mapa mental em formato de linhas, um organograma, você que escolhe o seu método e as palavras que você quer utilizar como representação, importante, né? Isso. Utilizando tal assunto, pode-se ter esse desenvolvimento facilitado. Tipo, colocar banco de dados como um assunto, ele vai dar lá automaticamente tipos, vai lá, banco de dados relacionais, não relacionais, banco de dados a documentos, banco de dados facilitados, tanto JSON como outros tipos de texto. Tudo isso de forma autônoma e rápida, sem tanto estresse, e que o aluno pode estudar de forma mais fácil.
sabendo mapear e poder fixar o conhecimento de uma forma mais lúdica. É porque o mapa mental ele serve como se fosse um gatilho rápido de informações práticas, palavras-chave que remetem então ao conteúdo. Então, fazendo um mapa mental virtual, ele é mais rápido, você não precisa se dedicar à fonte, à letra, à figura, formato, né? Isso ia levar muito tempo. Geralmente, um mapa mental feito por lettering, né, que é aquelas letras famosas, bem escritas, sei lá, a depender da pessoa, demora 1 hora para ser pronto. Isso aqui você pode fazer em 5 minutos? Eu já tentei e fiz mapas mentais que foram produzidos utilizando essa inteligência artificial em 2 minutos. Se você souber muito bem o conteúdo a ser estruturado, você consegue fazer em um tempo muito rápido, muito hábil. Então, eu acho que também depende da pessoa que está manuseando, né? De certa forma. Dando continuidade, vou falar aqui sobre a educação personalizada e o crowdsourcing, que basicamente é um mapeamento dos métodos de ensino e aprendizagem. Como seria isso? O Duolingo, quando a gente começa a fazer, existem fases. A gente vai passando de uma fase para o outro até chegar em um nível que é considerado fluente. Basicamente, o crowdsourcing é esse tipo de métrica. Ele vai acabar mapeando toda a evolução do aluno no que ele está estudando. No caso do QuickBot, seria a questão da escrita, palavras, gramática, utilização de sintaxe, sílabas. Você pode mapear em níveis como o da educação básica, sílabas, hiatos, verbo, e por aí chegando até ensino médio, até a utilização e sua aplicação dentro do ensino superior, quem sabe, pode ser alimentada, já que uma IA pode ser alimentada com informações. São diversas possibilidades que podem ser aplicado a esse tipo de uso. Eu acho que uma das reclamações de quem usa IA, principalmente o ChatGPT, é que a escrita, quando o programa dá o prompt, né, de comando, a escrita às vezes dá um pouco uma truncada, tá meio robotizada, não tá fluida, né? E aí você pega aquele material que o ChatGPT lhe deu e você coloca no QBot. O QBot, ele dá uma humanizada no texto, ele bota uns sinônimos umas linguajagens mais fáceis, de acessibilidade. Então tem uma conversação muito boa o QBot. Ele é muito usual, apesar de ter uma limitação, né, com a questão do e-mail. Mas é uma boa, para quem tem dificuldade na escrita, eu acho que ele dá uma facilitada, ele é um facilitador da escrita. Exatamente. Tudo isso não se integra só para a questão de línguas, pode ser para matemática. Existem IAs que você vai mapeando de ensino, passando por adição, subtração, fração, uma equação simples, e por aí vai até entrar em cálculo, derivada, limites, integrais e coisa do tipo. Tudo isso é aquele tipo de acompanhamento personalizado, que é saber mapear toda a evolução que o aluno terá utilizando esse aplicativo. Isso a ser empregado dentro de uma instituição é algo que agrega de forma bem substancial. Ele vai alavancar toda a qualidade de uma instituição. E aqui, por último, falando sobre as IAs que mapeiam as taxas de evasão escolar. É algo que acabou se vendo muito no tempo de Covid, que foi que o pessoal acabou deixando de frequentar, por conta da Covid, deixar de frequentar as aulas por conta dos decretos. E com isso o pessoal acabou saindo das instituições após a volta, porque conseguiram um trabalho, já estavam empregados, não queriam sair daquilo ali que estavam dando um dinheiro para voltar ao ensino numa rede de ensino médio, ensino público, por conta exatamente desse dinheiro. E essa IA, como tem aqui a DARIA, é uma IA que vem para mapear possíveis justificativas. Pode ser que em uma escola não tenha alimentação. Sim. O pessoal acaba alimentando essa IA com isso. E acaba que coloca lá, vai aparecer como essas bolinhas estão aí, a palavra lá que é a motivação. No caso seria alimentação, deslocamento,
materiais, livros, cadernos. Que funciona como uma chuva de palavras, né, que resulta numa evasão escolar, porque esses adolescentes, essas crianças saíram da escola. Alimento, falta de internet, falta de água, dinheiro, transporte público, falta de investimento dos prefeitos, dos vereadores. São eles questões, né, a se pensar sobre a evasão escolar. Sim. E com isso, acaba por se tornar um aplicativo ainda mais útil, porque apesar do Dara ser algo pago, se tem projetos para criar outras de forma gratuita para integrar a educação, porque essa questão de evasão escolar é algo que entra no direito da pessoa, que acaba por ser um problema público. Sim. De preocupação das instituições governamentais, prefeituras, Secretaria de Estado, por ser algo que impacta diretamente na nossa sociedade. E por isso ela se torna tão útil e tão necessária para o nosso convívio atual. E aqui, o que se esperar do futuro, né? Tipo, a IA é o que o pessoal pensa que está agora, mas como Jéssica falou, mostrou, o histórico dela é de muito tempo, mas ainda se tem muito a melhorar. Principalmente na questão de criatividade computacional. Quanto mais criativos os alunos estiverem se desenvolvendo utilizando essas práticas tecnológicas, mais criações, evoluções a gente acabará tendo no futuro. Essas crianças que estão experimentando as IAs hoje são o nosso futuro daqui a alguns anos. Tipo, hoje já temos carros elétricos. Quem sabe desses alunos que estão utilizando hoje óculos de realidade virtual, robótica, pode utilizar um Arduino como simulador e no seu tempo de adulto, trabalhando, criar um carro que voe. Imagine. Eu só lembro de Volta para o Futuro. Exatamente. E de Volta para o Futuro é da década de 80, mas eles esperavam que nos anos 2000 os carros voassem. Ainda não aconteceu isso, mas quem sabe. É uma perspectiva que eu estava até comentando com o João, que a gente não deve ver a IA como uma inimiga, a gente deve ver a IA como uma facilitadora da agregação de informação, de conhecimento, otimização, porque vem muito a facilitar o trabalho. Se você souber usar bem e agregar informações positivas, por que não usar? Exatamente. Outro ponto que eu acho importantíssimo é o ecossistema educacionais, eles se integrarem ainda mais nesse mundo digital. Não só ficar naquela questão de notas, frequência, mas também gerar todo o ecossistema, fazer a escola realmente se tornar digital, mas que o ensino prevaleça das duas formas, como está hoje, aquele dentro de aula, face a face com o professor, mas também que ela seja personalizada a um ponto que o aluno tenha uma satisfação ampla em ambas as áreas. Tipo, a questão de programação hoje é algo bem didático, mas se levar para uma escola, a facilidade dele em utilizando equipamentos digitais como celular, notebook, coisa do tipo, se torna mais prático. Fazer com que o aluno possa aplicar aquilo que ele fez em aula presencial numa área digital proporcionada pelo colégio. Isso é algo a pensar no futuro. A integração com aplicativos, hoje eu vejo o pessoal muito cobrar que o aluno já deve se especializar em inglês, mas nunca oferecer um curso. Se ter essa integração, como no exemplo do Duolingo, os alunos terão uma facilidade maior em entrar. Até mesmo aquele aluno que está em situação de vulnerabilidade terá um acesso maior a uma língua estrangeira. E a nova fase do processamento de linguagem natural, que alavancará ainda mais a utilização da IA. Levará à criação de novas IAs que facilitem a visão e sejam mais práticas e fáceis de acesso e uso, já que nem todas as escolas hoje têm esse pensamento de utilizar elas para o bem e melhoria da instituição. Tem sempre aquele pensamento, como eu estava falando com Jéssica, de olharem as IAs como um tipo de inimigo. É uma resistência criada por alguns colegas da profissão mesmo, alguns professores já mais antigos, que eles veem a tecnologia como
É algo ruim. Eu tenho medo dessa incidência dessa tecnologia. Não, gente, a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia com sabedoria, óbvio, mas de forma a saber o que você está fazendo. Como é que você vai utilizar essa IA? Essa IA aqui eu estou fazendo um mapa mental para os meus alunos. Esse mapa mental vai agregar em quê? Nos conceitos básicos, chaves, importantes para entender, por exemplo, reprodução, sexuada e assexuada, ou fazer uma prova, conseguir corrigir em tempo hábil, como é o caso do Brad Penha. Então, assim, são várias ferramentas que o professor ele pode utilizar em sala de aula e que pode facilitar muito sua vida. Só basta ele querer se especializar, obviamente, e aplicar. Acho que a difusão do conhecimento é isso. É importante difundir o conhecimento em todas as esferas possíveis. A tecnologia não é só para pessoas ricas e não serve para pessoas abastadas. Isso não é verdade. A tecnologia tem que ser de todos. Tem que ser de acesso de todos. Bem, aqui nosso muito obrigado, né, pela oportunidade de estar palestrando, falando um pouquinho sobre as IAs, o contexto, meu e-mail e o e-mail de João embaixo. Queria dizer alguma coisa, João? Se observar, né, que a IA ela vem para ficar, as pessoas que temem ela, pensando que será algo de filme que virá para acabar com a humanização, acabar com o mundo, não é na realidade isso, mas é algo para facilitar a nossa vida daqui para frente. O impacto que a Covid teve para nós que gostamos dessa área educacional, vemos a necessidade, vimos que foi estrondoso. A questão das aulas aqui no Brasil emergenciais foi algo que impactou diretamente no que o aluno está vendo, na dificuldade dele, numa falta de possível amparo para instituições que não tenham essa facilidade em acesso. Eu acho que a gente nunca mais vai ser o mesmo. Depois do Covid, a gente não vai ser mais o mesmo. Mas também não pode ficar na mesmice. A gente tem que seguir evoluindo, né? E aí abraçando a causa mesmo e se jogando. No mais é isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. A Bio10 também e ao Conaprof. Obrigado.